Fala pessoal, tudo bem? Mais uma glândula, mais um grupo de hormônios aqui. Espero que vocês estejam gostando de verdade, tá? É uma matéria bem importante, a gente está tentando fazer o melhor possível, mas é difícil, tá? É difícil, vou confessar que esse negócio de gravar acaba tirando um pouquinho da impessoalidade, fica com medo de falar uma besteira, então é um saco, tá? Mas vamos lá, vamos fazendo o melhor que dá, vamos mais uma glândulazinha bacana. Aqui, né, para esse finalzinho, uma glândula importantíssima, tá? E que está aí no nosso dia a dia o tempo todo. É o pâncreas, tá? Vocês já viram o pâncreas lá na aula de sistema digestório, tá? O pâncreas é uma glândula, ele está aqui perto do fígado, tá? Perto ali do duodeno, tá? E ela é uma glândula que a gente vai chamar de glândula mista. Olha por quê, pessoal. Ela tem uma parte que a gente vai chamar de exócrina, que vai produzir o suco pancreático, que vai cair aqui no duodeno, ó, tá? Que é aquela primeira porção do intestino delgado. O suco pancreático, se você lembra, é aquele que tem um monte de enzimas, tá? Ela tem a tripsina, ela tem amilase, DNAase, lipase. Talvez a parte da digestão mais significativa é feita por conta do suco pancreático, né? Então só por isso o pâncreas já é um belo de um órgão importantíssimo. Não bastasse isso, o pâncreas tem uma parte que a gente vai chamar de ilhotas, tá? Chamadas de ilhotas pancreáticas, e ela vai produzir hormônios, ou seja, uma parte endócrina, tá? Endócrina, que vai cair esses hormônios aonde? No sangue. Olha só o pâncreas então, uma parte de hormônios e uma parte de digestão. Por isso que pessoas que têm pancreatite, problemas no pâncreas, tá? Tumor no pâncreas, sofrem muito, tá? Então é muito difícil de tratar, é muito complicado, porque é um órgão muito vital, tá? Muito vital. Por quê? Vamos dar uma olhada. Olha lá quem é que produz a parte endócrina. Insulina. Eu acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo já ouviu falar de insulina. Então, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, tá? E o que ela vai fazer, pessoal? Ela vai diminuir, tá, a concentração de glicose. Opa! É difícil demais escrever com o mouse. Ela diminui a concentração de glicose no sangue. Ela é um hormônio, então, que a gente chama de hipoglicemiante. Tá? Então, ela diminui a concentração de glicose no sangue. Hipoglicemiante. Como que ela faz isso, professor? Se você lembrar da aula de transporte pela membrana, você vai lembrar que tem a tal da difusão facilitada, tá? A glicose não passa pela membrana plasmática. Eu estou até uma membrana plasmática aqui, ó. A glicose não passa pela membrana plasmática, tá? Então lembra aquela bicamada fosfolipídica, e aí a glicose está do lado de fora, está no sangue, está doidinha para entrar na célula, mas não consegue. O que acontece? A insulina vem, bate no receptor. Tá aqui, ó. Vocês não estão vendo que ele é verde, então ele vai ficar preto aí por causa do chroma key. Ela bate no receptor e aí abre um canal. Esse canal de glicose permite que a glicose entre. Consequentemente, se a glicose entra na célula, a taxa de açúcar no sangue, a glicemia, diminui. Pronto, é isso. É isso que a insulina faz. Ela diminui a taxa de açúcar no sangue, porque ela coloca a glicose para dentro da célula. Olha que bacana, tá? Bom, então, não é só regular a taxa de glicose no sangue, gente. A insulina, ela deixa a célula comer, ela deixa a célula usar a glicose de fato, tá? Bom, e tem um outro hormônio
chamado glucagon. O glucagon tem o efeito inverso, ou seja, tá? Ele é hiperglicemiante. Ele aumenta a glicemia. Como? Principalmente quebrando o glicogênio, que é a nossa reserva de glicose, tá? No organismo, principalmente no fígado. Ele atua quebrando o glicogênio e ele vai liberar um montão de glicose no sangue. Consequentemente, aumenta a glicemia. Tá? Então, a glicose diminui a glicemia, o glucagon aumenta. Então, todo mundo aqui já ouviu falar de insulina, certeza. Mas glucagon, dificilmente, tá? Aquela sua tia que tem todas as doenças do mundo, fumante, ou parou de fumar porque teve um caso de pneumonia, normalmente viúva. Se ela não é sua tia, a sua tia tem ela como comadre. Sempre tem esse parente que eu acho que é o parente que unifica todos nós, tá? Tem problema com insulina, com certeza tem ou teve, tá? Agora, glucagon, você fica vendo o pessoal reclamar de eu tô com problema no glucagon, né? Por quê? Eu aprendi com a minha professora de fisiologia humana, a professora Miriam, um abração para a professora Miriam, tá? Que assim, a insulina e o glucagon é como se fosse o acelerador de um carro aqui, tá? Você tem no acelerador do carro, você tem dois mecanismos. Um é o seu pé, que vai empurrar o acelerador, e você tem uma molinha que modula isso, joga de volta para cá, tá? Quem que controla a aceleração? Isso é a mesma coisa, por exemplo, na moto, né? Você puxa o manete para cá e tem uma mola que traz de volta, tá? Quem que controla a aceleração do carro ou da moto? O pé ou a molinha? A mão aqui na moto ou a molinha? Quem está respondendo a molinha mentalmente? Pessoal, o meu carro costuma andar na velocidade que eu quero, não que a mola quer, tá? A minha moto já é um pouco mais complicada, porque ela dá muito trabalho, ela quebra, então às vezes ela não vai estar na minha velocidade, tá? Mas normalmente é o seu pé que controla. A molinha só evita que você saia matando todo mundo por aí, arrebentando tudo, tá? Então é mais ou menos isso. Quem regula mais a glicemia é a insulina, tá? Ela é que manda ali mais na coisa. O glucagon é a molinha que empurra para cá. Por isso que a gente não fala tanto de glucagon, tá? Mas é claro que tem a sua importância para o nosso, principalmente o metabolismo aqui do glicogênio. Mas pra gente, no nosso objetivo aqui, o principal é falar da insulina, porque ela está diretamente relacionado com o diabetes. Lembra da aula de sistema excretor que eu falei que diabetes é urina com gosto de? Lá a gente viu diabetes insípidos, era urina sem gosto, que era o ADH, que produzia, não tinha ADH, saía muita água pelo xixi, não tinha ali muito o que fazer, o xixi fica sem só água, vamos dizer assim. Aquilo era o diabetes insípido. Tem nada a ver com isso aqui, nada a ver. Por que tem o mesmo nome? Porque aqui é urina com gosto de mel. Porque a urina fica doce. Doce, por quê? Porque libera glicose. Então, a taxa de açúcar no sangue tá tão alta que sai pela urina. Ora, o rim que controla a taxa de açúcar? Não, o rim tinha que reabsorver todo o açúcar. Mas num caso desse, o rim acaba falando, então vai embora açúcar, tá tanto aqui que eu não dou conta de reabsorver. Por isso o nome diabetes, tá? Então diabetes mellitus ou mellitus é açúcar demais no sangue, tá? Então, é um problema na insulina. Nós temos duas formas básicas. O diabetes tipo 1, que é o seguinte, não produz a insulina suficiente. Então, as células beta, que é a que produz a insulina, as células alfa que produz o glucagon, você tem uma redução nelas, você tem alguns problemas. Às vezes uma doença autoimune que vai lá e destrói elas.
e você não tem insulina suficiente. Não tem insulina suficiente, o que acontece, professor? Glicemia vai subir, tá? Mas é mais grave só do que a glicemia subir, porque quando você não tem insulina, a célula não consegue pegar o açúcar para dentro dela, gente. Então o pessoal fala assim, é como se você tivesse cheio de comida do lado de fora e a célula está morrendo de fome, tá? Bom, como é que esse caso aqui é o tratamento? Injeção de insulina, tá? A pessoa que injeta insulina, normalmente ela vai estar com diabetes tipo 1. Hoje tem alguns outros mecanismos, tem até uma bombinha que vai monitorando a quantidade de açúcar no sangue e vai liberando insulina por uma infusão. Ainda é um sistema bem caro, mas dá uma qualidade de vida bem melhor, né? Não precisa ficar se furando. E tem uma coisa, quem injeta insulina, quem tem um colega que injeta insulina, mas falar assim, injeta insulina, parece até que estou falando uma coisa, né? Droga, assim, né? Cara, assim, não, tô fazendo o uso do medicamento. Tem que injetar lá 1, 2 vezes no dia, 3 dias, depende de como que o médico está ali tratando. Mas é bem comum a pessoa andar com uma barra de chocolate, alguma coisa bem doce. Por quê, pessoal? Olha lá, se você não tem problema de diabetes, por exemplo, eu não tenho, essa eu me livrei. Agora, estou gravando a aula, são exatamente 11h30 da manhã, né? Hoje é sexta-feira, eu tenho que gravar antes do 12h30, porque senão começa o funk, mais ou menos 1h de sexta, é só na segunda-feira, né? Porque a gente que mora na periferia realmente tem as mesmas oportunidades, a mesma qualidade de vida, né? Bom, enfim, estou começando a estar com fome, né? Essa fominha que está dando aqui é porque a glicemia está caindo. Glicemia está caindo, tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando a minha glicemia vai caindo, o meu corpo faz o quê? Diminui a insulina, tá? E aumenta o glucagon para subir a glicemia. E manda eu comer, eu tenho que comer. Agora, se a pessoa injetou a insulina, como é que o corpo manda diminuir se ela já está circulando? Então ela continua caindo. Se a pessoa não come, pode entrar num quadro grave de hipoglicemia. Então quem injeta a insulina começa a ficar assim um pouco tonto, um negócio assim, já sabe, opa, minha glicemia está caindo, eu preciso comer algo doce para jogar a glicemia lá para cima rápido, tá? Beleza? Então é por isso que as pessoas que injetam insulina normalmente andam com uma coisa doce, tá? Agora tá passando o carro do quê? Vamos ver. Oh, meu Deus. Vamos lá. Diabetes tipo 2. O que é isso aqui, gente? Esse aqui é assim, ó. Temos aqui a nossa célula e aqui esse verdinho que você tá vendo preto aí provavelmente é o receptor. Ele é o receptor da insulina, bate aqui, abre o canalzinho, a glicose entra. O que acontece? A nossa vida normalmente é bem regrada de alimentação, né? Você come pouca coisa doce, pouca coisa que é doce puro, né? Então, o tempo todo você fica jogando a sua glicemia lá para cima. Acorda de manhã, né? Vai tomar um cafezinho, bota açúcar naquele ponto em que é o ponto ideal, em que a colherzinha fica em pé, né? Você não precisa mais mexer, tanto açúcar no fundo, né? Aí vai tomar junto com o iogurte. Aí hoje eu tô fit, vou comer uma tapioquinha, né? Tapioquinha é açúcar também, porque é amido. Mas eu vou tomar uma tapioquinha com o quê? Com coco e leite condensado, porra, é lógico, né? Então a glicemia faz o quê? Sobe. Aí ela vai começar a baixar, porque a insulina bate lá nos receptores. E aí você vai mandar um almocinho tranquilo, uma macarronada bem bacana, chuchando de Coca-Cola, né? Aí a zero deixa o gosto ruim na boca, né? Xuxa Coca-Cola. Aí aquilo ali... Aí, mas não é doce, é salgado, né? Não, macarrão é amido, é açúcar, tá?
a glicemia é pau, lá em cima. E a insulina vai, bate no receptor, coloca para dentro. Aí à tarde você vai, manda... Tá entendendo? Você tá associando aí, né? Hoje eu vou tomar um açaizinho aqui, light, né? Aí pega aquele açaí que é xarope de glicose, basicamente aquilo ali, e xuxa, leite condensado, leite ninho, cobre com MM, ainda tá com uma paçoquinha assim. Aí a glicemia, pau, lá em cima. E você... Então, imagina você fazendo isso o tempo todo, receptor, insulina, receptor, insulina. É uma hora o seu corpo faz assim, ó. Tá? Entendeu? E aí é o que a gente chama de resistência ao receptor, tá? O número de receptor começa a diminuir. Então você tem a insulina, tá? Mas ela não atua. Acabaram os receptores, ó. Acabou. Sumiram os receptores. Aí a glicemia sobe. Adianta injetar insulina nesse caso aqui? Não adianta. Então o que faz aqui, professor? Dieta e exercício físico. Esse aqui está intimamente relacionado com os hábitos de vida, alimentar e falta de atividade física. Normalmente o diabetes tipo 1, ele manifesta bastante no início da adolescência, tá? Ali 10, 11, 12, 13 anos de idade. Esse aqui costumava manifestar com 50, 60 anos. Hoje você já tem criança com diabetes tipo 2. Porque a criança hoje, se ela quiser comer um pote de Nutella com açaí e jogar açúcar, a mãe e o pai deixam porque não aguenta mais. E aí a criança ela vai tendo diabetes tipo 2, tá? Tem uma relação com obesidade também, mas não somente. Tem pessoas magras que se alimentam muito mal, desenvolvem diabetes tipo 2. Ah, mas eu sou magro. É magro porque deu sorte em outro metabolismo, mas a alimentação é muito ruim, tá? Então essa é gastei um tempinho aqui para você entender legal essas duas doenças, tá? Associadas à insulina. Tranquilo, pessoal? Então, maneira aí no açúcar, tenta fazer atividade física e até os próximos vídeos. Um abração, se cuidem.